uma palavra. Bom dia a todos mais uma vez, graça e paz. Vamos mais uma vez à meditação diária que nós temos aqui, um devocional. Eu gostaria de expor aos irmãos no capítulo 4 de Efésios, do 1 ao 3. Efésios 4, 1 ao 3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Senhor Deus Pai, que teu Espírito possa reger as palavras. Espírito Santo, fale conosco, fale, Senhor, quem ouvir as palavras, em nome de Jesus, não sejam mais as minhas palavras, e sim as tuas, Senhor. Fale comigo, fale com o teu povo, com os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a mensagem hoje é o vínculo da paz. Vínculo da paz. Eu trouxe significado da palavra vínculo. Vínculo é o que estabelece um relacionamento longo ou de dependência. Então, a palavra vínculo, dizendo de modo figurativo, figuradamente, é algo que faz que a gente estabeleça um longo relacionamento ou dependência. E eu gostaria de deixar aqui com os irmãos algo que é importante para nós, porque isso faz parte da prática da conduta cristã. Temos que ter em nossas características como cristão essas virtudes, posso assim dizer, virtudes que eu vou citar aqui e vou deixar aos irmãos. A primeira é a humildade, como está no capítulo 2. Mas antes, olha como Paulo diz, faz o chamado à responsabilidade da conduta cristã. Peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Ele faz uma convocação para os irmãos em Éfeso. Então, a primeira que eu gostaria de falar, que ele cita, é a humildade. E sabemos, irmãos, a humildade é algo imprescindível para o cristão. É algo que todo cristão deve buscar se manter humilde. E a antítese, ou seja, o oposto da humildade é o orgulho. E o orgulho, meus irmãos, é algo que é de forma... algo tão perigoso para um cristão. Se um cristão se manter orgulhoso, é capaz de ele não ser cristão. Porque sabemos que o orgulho que gerou a queda em Lúcifer, o orgulho que fez com que ele buscasse ser superior ao próprio Deus. Então, o orgulho é algo muito perigoso. Então, nós devemos ter algo que seja imprescindível para nós. Não podemos deixar de buscar ser humilde. E a humildade, nós sabemos, o maior exemplo que nós temos de humildade é o Senhor Jesus. E logo também quero dizer, porque muitas pessoas acham que humildade tem a ver com pouca condição, com poucos recursos, com a pessoa pobre, mas humildade não tem a ver com essa questão de pobreza. A humildade é você saber viver de forma onde você não precisa se colocar em evidência para poder se sentir bem ou melhor que alguém, ou poder
de certa forma, ter ter um prazer de que você é aquilo que você quer ser. Mas, então, gostaria também de falar sobre a mansidão. Olha, Paulo diz no verso 2, com toda a humildade e mansidão. Mansidão, isso é algo que também é junto da humildade. A mansidão é algo que é um irmão gêmeo, vamos assim dizer, da humildade. Ela não pode jamais deixar de faltar também num homem, numa mulher, num cristão. Então, isso também não pode faltar em uma prática de vida cristã. E todos nós sabemos que a mansidão é praticada quando nós nos encontramos em dificuldades opostas a nós mesmos, ou seja, se alguém vem contra você tentando algo, até mesmo para ferir, a mansidão é algo que o cristão deve praticar em momentos como momentos, por exemplo, vou colocar aqui mais recente, de guerra. Ali você está sendo atacado e tal, mas você precisa ser manso. Você não deve, como eu já vi algumas vezes, os soldados ucranianos pegaram um soldado russo que se rendeu e o povo ucraniano deu comida, o povo ucraniano cuidou. Isso é uma prática de mansidão, porque eles são inimigos. Eles poderiam muito bem acabar com, matar o soldado russo, mas não. Então, é algo que nós devemos ter em prática. Também a paciência. Paciência, longanimidade, fruto do Espírito. Então, fruto do Espírito é a longanimidade, paciência, porque, irmãos, se você não tiver paciência, se você não pedir a Deus paciência, não pedir ao Espírito Santo paciência, você não vai suportar, não vai conseguir ter uma vida com humildade e mansidão. Você não vai ter, porque a paciência, para mim, é algo que fundamenta essas outras duas. Porque senão você não vai conseguir ser manso e humilde sem paciência. Logo, você, não sendo paciente, você vai ser um homem áspero, uma mulher áspera, vai ser uma pessoa que é orgulhosa, onde não qualquer instante, qualquer momento, você pode tomar atitudes e gestos ou palavras que sejam ásperas, por não ter paciência com as dificuldades, com as divergências, com tudo que aflige. Então, a paciência também é um modo de dizer que você confia em Deus e sabe que Ele tem cuidado de você e sabe que tudo está no controle dele. E, para encerrar, sem mais delongas, suporte em amor. Aqui o Paulo fala também, no verso 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele fala dessa forma, suportando-vos. Muitas pessoas, até mesmo eu, antes de buscar o claro entendimento e estudar a palavra de Deus, eu entendia como você tem que suportar, talvez uma pessoa chata, a pessoa que fala um monte de abobrinha, às vezes palavras que te ofendem, e você tem que segurar aquilo dali, aguentar aquilo dali, mas não tem nada a ver com isso. O suporte, a palavra suportando-vos tem que estar no sentido de dar suporte, de orientar, de ajudar, por isso ele fala suportando-vos uns aos outros em amor. Então, é uma forma de você
fazer algo pelo seu irmão que você está vendo a dificuldade que ele enfrenta, falar algo no momento difícil, orar pelo seu irmão que talvez passe por dificuldades, orar pelo seu irmão para que ele alcance aquilo que ele busca. Esse é a ideia de suportando-vos uns aos outros, é o suporte na congregação, o suporte na comunhão, em amor. O importante é dizer, em amor. Nós temos que sempre viver desta forma, uns com os outros, de forma humilde, mansa, com paciência e dando suporte em amor. É isso que nós temos com um vínculo de paz no relacionamento cristão, na conduta da prática cristã da igreja, e tudo isso que Paulo tem nos exposto e dito aqui em Efésios, é claro para quem busca ter em si uma maturidade cristã. Isso também nos chama a nos tornar pessoas maduras na fé, porque nós temos a ciência de quem Deus é, sabemos quem o Senhor Jesus é e quais são as práticas que Ele quer que façamos, o que Ele quer que nós sejamos, e por isso nós temos a responsabilidade como igreja, como um cristão, de praticar desta forma, em união, em comunhão, o vínculo da paz. Como Paulo diz no verso 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. É muito importante a gente manter a unidade do Espírito. Sabemos que a igreja é tida por Paulo como um corpo e nós somos parte deste corpo, qual Cristo é a cabeça, e se nós praticarmos humildade, mansidão, paciência e dar suporte, ou seja, cuidar do corpo, então nós estamos mantendo o Espírito Santo aceso na nossa igreja, em nós, em nossas vidas, e assim temos nós o vínculo da paz, e assim temos nós aquilo que estabelece relacionamento longo de dependência, e sabemos que a maior dependência que nós temos, a maior dependência que todo ser humano, eu creio assim, mas muitos não sabem, mas nós temos essa ciência, é a dependência do Senhor Jesus, pois a mesma palavra, a própria palavra de Deus diz, e Ele mesmo afirmou, sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, lembrando aos irmãos do Efésios 4, 1-3, humildade, mansidão, paciência e suporte em amor, para que tenhamos um vínculo de paz, o vínculo da paz que nos faz manter a unidade do Espírito. Amém? Eu gostaria de agradecer e a graça e a paz do Senhor Jesus, que todos tenham uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.